Olá você, bem-vindo ao podcast Café da Microfinanças. Meu nome é Alexandre Mendonça, da Mover Educação Financeira, e hoje nós vamos falar sobre o IFIX. Esse índice teórico da Bovespa, entender como esse índice funciona, entender como se dá a inclusão de fundos imobiliários nesse índice, e entender também qual a aderência dos fundos imobiliários que estão nesse índice à nossa estratégia da Máquina da Liberdade Financeira. Se você gostar desse tipo de conteúdo, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos. Deixa eu compartilhar minha tela com você para a gente poder olhar direto na planilha o índice IFIX. O que é o índice IFIX? O índice IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários. Qual o objetivo do IFIX? O objetivo é acompanhar o crescimento dos fundos imobiliários através de um índice que é uma média dos principais fundos imobiliários que estão sendo negociados na B3. Para o fundo imobiliário entrar no índice IFIX, ele tem que contemplar, tem que atender esses 3 critérios de seleção que estão aí na tela para você. O primeiro, tem que estar classificado entre os ativos elegíveis durante as últimas 3 carteiras, representando 99% do somatório dos indicadores do índice de negociabilidade em ordem decrescente, do índice que mais tem negociabilidade para o que tem menor negociabilidade. Segundo critério, ter presença e se negociado 60% dos pregões no período de vigência das 3 carteiras anteriores do índice, do IFIX. Então, se ele está presente pelo menos 60% dos pregões no período de vigência da carteira, ele está elegível para entrar no índice IFIX. E o terceiro critério, se o fundo imobiliário não é um penny stock, ou seja, se a cotação dele, o valor de venda no mercado, não for menor do que R$1. Se atender os 3 critérios, o fundo imobiliário vai entrar no índice IFIX. O índice IFIX não tem limite. Eu posso ter 10 fundos imobiliários ou até mais de 100 fundos imobiliários fazendo parte do IFIX, desde que todos atendam esses 3 critérios de inclusão de entrada no IFIX. E aqui embaixo a gente tem a lista dos fundos imobiliários que hoje fazem parte do IFIX. Só para a gente selecionar aqui para dar uma olhada. A gente tem 104 fundos imobiliários que fazem parte do IFIX. Então, tem fundo imobiliário das mais variadas categorias, mais variados setores. Realmente, muito fundo imobiliário. E a pergunta que fica para a gente é a seguinte: qual é a aderência dos fundos imobiliários que estão no IFIX com a estratégia da Máquina de Liberdade Financeira? A estratégia da Máquina de Liberdade Financeira está voltada para recebimento de renda passiva. Então, quanto mais o ativo gera renda passiva de forma consistente para nós investidores, ele é um ativo bom para se entrar numa carteira visando a MLF. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está ordenado por ordem alfabética. Vamos começar primeiro explorando o valor. Algumas pessoas têm essa resistência de investir, achando que precisa de muito dinheiro para investir. Vamos pegar aqui do menor para o maior. Dentro do IFIX, a gente tem fundo imobiliário a partir de R$ 7,28. Então, assim, é um valor totalmente acessível para qualquer pessoa que queira ser investidor. Então, claro que nenhum desses ativos é uma recomendação de compra, você tem que analisar. Não é porque o ativo está custando R$ 7,28 para ser adquirido que ele está barato, pode ser que ele esteja caro. Então, você tem que fazer sua análise para entender se é o momento de compra do ativo. Mas a gente tem ativos muito baratos aqui, ó, até chegar aqui no XPCM11, R$ 17,26, são todos valores muito acessíveis, até os valores depois dele também são acessíveis, mas dá um pulo relativamente considerável aqui quando a gente passa do XPCM11 para o SPTW11. Vamos olhar os mais caros? Vamos entender o quão longe eles estão da nossa realidade de investidor? Analise você a sua realidade. A gente tem esse primeiro ativo para o imobiliário sendo vendido a R$ 443,05. Foge um pouquinho da realidade da maioria dos investidores, você investir tudo num único ativo, uma única cota desse ativo, a esse valor de quase R$ 450. Na segunda posição já tem ativos com valores um pouco mais acessíveis, o pulo é grande aqui, de 400 pula para 175, 166, 135. Então, só para a gente ter a noção do
o valor de entrada para se comprar uma cota de um fundo imobiliário que pertence ao IFIX. Vamos olhar agora para o dividend yield, que é a parte que está mais associada à MLF, a nossa estratégia MLF. Vamos olhar primeiro os que pagam menos dividend yield, porque existe uma expectativa por ser fundo imobiliário, ele sempre pagar dividend yield, sempre pagar dividendos, renda passiva para os seus investidores, mas isso na prática nem sempre é verdade. Vamos ordenar aqui do que paga menos de dividend yield para o que paga mais. Vamos ver essa primeira situação. Esse primeiro fundo imobiliário, que é o BZLI11, ele não pagou o dividendo nos últimos 12 meses. Então, é um fundo imobiliário que, com certeza, estaria fora do nosso radar para análise no intuito de entrar numa carteira de marca da liberdade financeira. E por aí a gente segue com o fundo imobiliário a partir de 5,71% de dividendos pagos nos últimos 12 meses. E se a gente olhar o sentido inverso, quem paga mais por quem paga menos, a gente tem aqui o SPTW11 pagando mais de 19% de dividend yield, é muito significativo. O RPR11 pagando quase 18,5%. HABT11 pagando 17,36%. E por aí vai. São dividend yield bem expressivos. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a inflação dos últimos 12 meses está em 11,30%. Vamos dar uma olhada nos fundos imobiliários que estão acima desse patamar, maior ou igual a 11,30%. A gente tem nessa lista 38 fundos imobiliários que batem a atual inflação. Então, fundos imobiliários de vários setores diferentes, a gente pode analisar com calma cada um deles, entender se é um momento bom de compra, se ele está caro ou está barato, entender se o setor é um setor bom, que a gente está acreditando que o setor vai se manter ativo na economia nos próximos meses e anos. A gente tem uma quantidade significativa de fundo imobiliário que atendem a esse critério que a gente acabou de definir agora, que está acima da inflação. Se a gente combinar fundo imobiliário que paga dividend yield acima da inflação, com o valor de entrada, o valor de aquisição abaixo de R$100, para ser um valor mais acessível para nós investidores, vamos entender qual é o resultado. A gente coloca filtro, menor ou igual a R$100. Nessa lista final, nós temos 22 fundos imobiliários que atendem esse critério. Além do dividend yield bater a atual inflação, o valor de entrada é menor do que R$100. Então, é um valor bem acessível aí para todos nós. É a questão da gente entender como funciona o fundo imobiliário, entender se ele é barato ou não para fazer as aquisições. Quais são as dicas que a gente pode dar dentro do contexto que a gente está trazendo para você sobre fundos imobiliários que pertencem ao IFIX, visando a marca da liberdade financeira? A primeira dica que a gente pode dar é o seguinte: esse fundo imobiliário aqui, que tem essa dividend yield de mais de 19%, que está muito descolado da realidade dos demais fundos imobiliários, analise com carinho, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Procure entender por que ele está pagando tão bem assim, se não foi uma exceção, se ele não fez uma amortização ou uma venda de patrimônio nos últimos 12 meses, para ele estar pagando tão bem. E, independente dele estar bem descolado, se for qualquer um dos outros, você tem que fazer sua análise, com certeza. Outra dica que a gente pode dar nesse contexto de relação entre MLF e IFIX, como a gente já viu anteriormente, eu posso até tirar aqui os filtros para a gente olhar novamente. Deixa eu tirar primeiro o filtro de valor, depois o filtro de dividend yield. Nós temos alguns fundos imobiliários que pagam dividend yield muito baixo. Esse primeiro aqui, por sinal, nem paga. Então, não é nenhuma garantia
que o fundo imobiliário que pertence a IFIX é um fundo imobiliário que paga bons dividendos. Você tem que fazer sua análise e entender o histórico desse fundo imobiliário, por que ele está pagando tão pouco dividendo, para poder tomar suas conclusões, se for uma exceção ou se ele tem alguma projeção positiva para o futuro para pagar melhores dividendos no futuro. Você investe em algum fundo imobiliário que faz parte do IFIX, você acha que olhar no IFIX é um bom parâmetro para poder identificar um monte de fundo imobiliário para você investir? Se sim, deixe esse comentário aqui embaixo. Se você não concorda e tem outra opinião sobre fundo imobiliário que pertence ao IFIX, também comenta aqui para a gente. E se lembra de curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. E até o próximo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Abraço.